Nós estamos apresentando para vocês uma série de cursos do nosso programa chamado Academia da Indústria. Nós estamos na aula número 3 do nosso curso Rotinas e Operações Básicas do Almoxarifado. Aconselhamos que você assista todos os 6 cursos do projeto Academia da Indústria. Aqui no nosso curso vigente, que fala sobre o almoxarifado, suas rotinas e operações básicas. Agora, com essa aula do número 3, nós queremos que você assista às aulas 1 e 2, onde falamos sobre, muitas vezes, o profissional que trabalha, no caso de uma fábrica, de uma indústria, geralmente as de pequeno e médio porte, que precisa comprar os insumos necessários para a fabricação dos seus produtos. Então, ela tem ali, como os profissionais que trabalham no almoxarifado, eles auxiliam a direção da empresa no processo de compras dos materiais. Há uma previsão para a demanda do que vai ser produzido, quer seja produção puxada ou empurrada, e cabe à equipe, mais uma vez, considerando o profissional que trabalha como almoxarife, que vai auxiliar essa equipe que faz parte do grupo que vai fazer as compras, eles terem assertividade no que vai comprar. Isso é importante para a saúde financeira da empresa como um todo. O segredo está nas compras. E ao comprar o material, a matéria-prima, se eu quero fazer produtos de qualidade, eu tenho que ter insumos, materiais de qualidade. Tenho que ter parceiros, fornecedores, ou, em outras palavras, fornecedores que realmente estão comprometidos para que a indústria, a fábrica, ao receber os materiais, ao receber os insumos, a matéria-prima, ela produza os seus produtos com a qualidade necessária para manter os seus clientes. Mas, claro que, como rotinas e operações do almoxarifado, ao comprar os produtos, eles precisam serem conferidos. Primeiramente, nós vimos na aula passada que há a necessidade de conferir se a matéria-prima, se os insumos de produção que estão chegando dos fornecedores, número 1, batem com o que foi pedido nas compras. Em seguida, tem a nossa conferência qualitativa e quantitativa, onde nós explicamos na aula passada, e devidamente todo o processo de conferência ter sido feito de maneira correta e aprovada, então os produtos vão ser agora transportados para o almoxarifado propriamente dito. Hoje a aula fala disso, sobre a movimentação do almoxarifado. Então, esse primeiro momento de conferência, nós chamamos o fluxo de descarga das matérias-primas. Sim, isso faz parte das rotinas, das operações do almoxarifado, mas hoje nós queremos falar sobre o fluxo propriamente dito do almoxarifado, que está relacionado à guarda e conservação dos materiais. Palavra-chave desde o início: movimentação mínima possível. O almoxarifado é um grande depósito onde são armazenadas todas as matérias-primas, todos os insumos para a produção de um determinado período de tempo. Portanto, só deve entrar nesse espaço pessoas autorizadas. E, evidentemente, nós vamos ver hoje que há uma movimentação nessa área, não só no sentido que nós acabamos de ver, do fluxo de recebimento das matérias-primas, mas agora, até mesmo no manuseio da guarda desses materiais e, evidentemente, esses produtos, esses insumos, precisarão ser transferidos para a produção. Então, aqui, começamos a nossa aula falando sobre essa movimentação e o trabalho desse profissional, vou chamar almoxarifo, auxiliar de um almoxarifado que vai cuidar disso, desse fluxo de armazenagem, desse fluxo de conservação e da guarda dos materiais. Primeira coisa, é importante que haja o que nós chamamos o endereçamento dos produtos.
Em outras palavras, a organização é fundamental para ganhar eficiência de tempo no almoxarifado. Então, cada produto ele deve ser colocado em determinado corredor do almoxarifado. Ao chegar no corredor, tem que saber qual é a prateleira e o nível da prateleira onde ele vai estar colocado. E haverá alguns cuidados especiais para determinados tipos de materiais e de produtos, para que não haja problemas de, aqui, perdas e avarias. Então, nós vamos abordar esse assunto com você hoje, falando sobre esse cuidado. Bom, cuidados especiais, primeiro ponto, dependendo das características do material, a armazenagem pode dar-se em função dos seguintes parâmetros: fragilidade, combustibilidade, volatilidade, oxidação, explosividade, intoxicação, radiação, corrosão, inflamabilidade, volume, peso. Haverá uma palavrinha chamada POPs. Na verdade, POP significa procedimentos operacionais padrão. Ou seja, dependente se você vai estar no almoxarifado ou lá na produção, ou até mesmo na expedição, fábricas, você vai entender que é uma coisa chamada, na verdade, PDCA. Houve a nível de direção, de gerência, um planejamento das rotinas e você tem que executar esse planejamento de acordo com o POP, é um procedimento operacional padrão. E eles vão checar se você está fazendo isso, né? A sigla PDCA, planejaram, você vai executar de acordo com o padrão. Quando eles checam e veem que você está executando o que se pede, há uma ação de elogio, de premiação. Quando não há, às vezes há um treinamento, mas se não, haverá advertências e muitas vezes até mesmo demissões. Por quê? Como nós falamos agora há pouco, há problema de alguns materiais, de alguns produtos de fragilidade ou de combustibilidade. Então, cada produto desse que vai ser guardado no almoxarifado tem que seguir um padrão. E mesmo seguindo o padrão, dependendo do produto, principalmente quando se trata de fábricas de alimentos, agroindústria, é usado o PVPS. Primeiro que vence é o primeiro que sai. Em outras palavras, quando chega um determinado produto aqui, esses que estão em últimos, eles certamente têm uma validade maior. E esses aqui, o primeiro que vence é o primeiro que sai, é porque muitas vezes já vem da fábrica, já vem dos fornecedores, produtos cuja validade já está, como gostamos de falar aqui no Nordeste, em cima de vencer. Portanto, há um cuidado, na verdade, tem que ter um grande cuidado nisso aqui, ao colocar os produtos, no caso do almoxarifado, e ainda estamos falando de matérias-primas, de insumos de fabricação dos produtos. Eu devo, como profissional que estou trabalhando aqui nessa movimentação, eu devo colocar no endereço certo, no padrão exigido, porque tem produtos frágeis, tem produtos que são caros, e tem produtos que tem que ter um volume, não pode passar uma carga máxima. Tudo isso aqui, a palavra-chave é POPs, procedimentos operacionais padrão. Segue o POP para cada produto desse, mas também primeiro que vence é o primeiro que sai. Validade é fundamental. Haverá também a necessidade de você saber utilizar as diversas tecnologias, equipamentos, materiais que são usados no almoxarifado, a gente ainda estamos falando do almoxarifado, para que os produtos estejam devidamente guardados, esperando o tempo de saírem do almoxarifado e, como falamos, esses produtos precisarão estar na produção. Se precisa estar guardado em tipos de caixas, ou pallets, ou algum outro contenedor, você tem que seguir o POP, tem que seguir o procedimento operacional padrão. Do mesmo jeito, se determinados produtos vão precisar usar empilhadeiras elétricas ou de combustão, ou até mesmo paleteiras elétricas ou manual, você deve seguir
o procedimento padrão estabelecido para cada máquina dessa. Como evidenciamos, o transporte, ou seja, a movimentação de pessoas nesse lugar também tem que ser seguido normas. Há fábricas o passante, cujo corredor de pessoas pedestres é igual a um trânsito, você deve andar nesse ambiente de fábrica só por esse lado. E há marcadores na fábrica ali para pessoas que vão transitar de forma de pedestre. Quem vai usar máquinas também tem um local, em outras palavras, é seguir o padrão. Tem como, se for necessário usar EPIs, equipamentos de proteção individual, você deve seguir o padrão. Então, você observe que quem acompanha os procedimentos operacionais padrão necessários para a guarda dos materiais, são os cuidados especiais para certos produtos, essa pessoa vai desempenhar muito bem o seu papel no almoxarifado. As atividades de armazenagem exigem muito mais do que o simples manuseio dos materiais, requer funcionários habilitados, conscientes e disciplinados. O material humano escolhido deve possuir alto grau de sentimento de honestidade, lealdade, confiança e disciplina. Sim, nós falamos até agora a questão da disciplina. E você ser alguém que segue padrão, você está ali para obedecer normas, mas honestidade, lealdade e confiança é uma questão de caráter. Na verdade, essas disciplinas, esses procedimentos operacionais padrão, eles são treinados. Você chega no almoxarifado, e eu já estou falando aqui de uma fábrica que tem pelo menos um nível básico de gestão, e ele vai dizer, olha, aqui, assim como a nossa conferência, nosso recebimento de matérias-primas exige um padrão, aguarda a movimentação desses materiais ainda no almoxarifado também tem um padrão. Se você observa esse padrão e executa, ótimo. Mesmo ainda começando, não aprendeu a executar plenamente, eles vão treinar vocês. É importante, evidentemente, que a pessoa evolua cada vez mais em executar os procedimentos operacionais padrão do setor. Só que honestidade, lealdade, confiança é questão de caráter. Daí, quem o RH do almoxarifado, ele contrata caráter e treina habilidades, porque você vai estar diante de muitos materiais, vai ter acesso a produtos valiosos. E, claro, tem que ter a consciência que aquilo faz parte de uma fábrica e é para um determinado período de tempo. E se você for alguém que tem essas três características aqui, honestidade, lealdade e confiança, certamente você não só permanecerá no almoxarifado, mas será, quem sabe, um dia convidado a um cargo de supervisão, de liderança, de gerência. Dependerá muito da sua disciplina em seguir os procedimentos operacionais padrão. Evidentemente que nós vamos também mostrar durante o nosso curso, a Academia da Indústria vai ter momentos que nós vamos falar sobre gestão da produção. E daí, quando estivermos falando, por exemplo, com o programa 5S, com as ferramentas da qualidade, estaremos falando sobre a prevenção, porque será um assunto abordado lá de maneira mais detalhada, eu chamo de a gestão de perdas e avarias. Como falamos logo nas primeiras aulas, o almoxarifado, nas suas rotinas, haverá um tempo que ele vai fazer o quê? O inventário, periodicamente. Então, ele vai ver o que está no sistema e o que está no real. Quando ele observa que havia determinada quantidade de matérias-primas, de produtos, de materiais há 3 meses atrás, e houve toda uma movimentação aqui do almoxarifado para a produção. 3 meses depois, quando foi olhar com o sistema, com o que é real,
não bate. Algo aconteceu, aí houve ou perdas ou avarias. Aí você tem que trabalhar um programa de prevenção de perdas e avarias. Esta frase você vai ver durante todo o curso, principalmente nos módulos falando sobre gestão da produção e gestão da qualidade. Sem registro não há controle, sem controle não há gestão. E sem gestão não há uma sensação assertiva de sucesso ou de fracasso. Um profissional que trabalha no almoxarifado, ele vai ter que saber, na verdade eu chamo a cultura da prevenção, ou trabalhar com prevenção. E quando acontecer problemas de perdas, de avarias, ele vai ter que achar a causa. Qual foi a causa desse inventário não estar batendo? Nós tínhamos comprado determinada quantidade de matérias-primas, de produtos, de insumos, que era para durar até o trimestre. Só que quando chegou no segundo mês, faltou esse material. E houve problemas de furtos ou algum outro problema de realmente não foi colocado um método, ninguém seguiu o padrão de guardar, de empilhar, por exemplo, aqueles produtos em determinado local, ou quebrou, aí você tem que achar a causa, e em cima da causa você vai trabalhar. Claro, a manutenção corretiva, vai ter que comprar novos produtos, mas trabalhar também a manutenção preventiva. O que deve ser feito para que isso não mais aconteça? É necessário monitorar e identificar onde, quando e por que um fator gerador de perdas e avarias aconteceu. E aí tem a história: errar humano, permanecer no erro, é que não é adequado, é idiotice. Mas se você trabalha com lealdade, com confiança, com seriedade, você diz: olha, o problema está aqui. Achamos o problema, mas nós vamos, a partir desse problema, melhorar a nossa performance. Eu já estou dando aqui um spoiler do curso Kaizen Melhoria Contínua. Finalmente, seja alguém que gosta de limpeza e de organização. Isso aqui eu estou dando um exemplo de uma pequena fábrica, de uma padaria, por exemplo, e consideramos que isso aqui seja o almoxarifado deles. Certamente haverá problemas aqui de perdas e avarias, mas se tiver limpeza, se tiver organização, está instalada a cultura da prevenção. E se tiver lealdade, confiança e disciplina, esse almoxarifado vai ser elogiado, o seu almoxarife vai ser alguém reconhecido como um excelente profissional naquela fábrica, naquela indústria. E assim nós terminamos mais uma aula do nosso curso. Esperamos vê-lo na próxima aula.